Muito bem, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Matheus Brito, primeiro a entrar. Vamos lá. Esperar um pouquinho só o pessoal entrar. É isso aí, meu irmão, pô, entrou hoje, ó. O Caneto ali, ó, Carlote Alcântara. Vamos lá, vamos lá. Opa, Patrício, grande Patrício. Escrevi aquele artigo lá, hein, meu? A Isabelle tá chateada com alguma coisa. Vai saber, né? Esse tempo de pandemia aí o pessoal fica meio estranho mesmo. Léo Alves, boa, vamos entrando aí, pessoal entrando. Então, só para lembrar todo mundo, né? Beleza, aí a Thalita dizendo que chegou o livro dela hoje, que bom, espero que você goste. E lembrando, né, que continua disponível lá na editora o e-mail para vocês mandarem, tá? Então, se vocês quiserem mandar um e-mail para estudecomoDaniel@editorajuspodium.com.br, pode mandar lá com as perguntas. O pessoal deu uma desanimada, viu? No começo a gente estava recebendo algumas perguntas e tal, e nos últimos estudos com o autor, o pessoal já não estava mais perguntando nada, né? Mas não é pele descascada, Isabelle, é alergia de pele. Putz, o que é isso, Isabelle? Você tá... Eu vou ter que te denunciar, o seu... Agora voltou. Nós vamos trabalhar hoje com 2 capítulos do manual. Eu reuni o capítulo 17 e o capítulo 18 no mesmo... vou ter que desativar o comentário. Pois é, né? Nunca teve isso aqui, né? Primeira vez que o pessoal tá perdendo a cabeça. Vamos ocultar, né? Dessa idiota, porque não tem como passar, né? Sei lá, deixa. Tem pessoa que tem muito problema. Eu denunciei também o perfil e já fiz o bloqueio aqui também. É que eu nunca tive esse tipo de experiência desagradável. Nem sabia como fazer, aí eu fui teclando aqui, sei lá, acho que eu consegui. Mas de qualquer maneira, né, voltando ao que interessa, nós vamos hoje reunir dois capítulos, que é o capítulo 17 e o capítulo 18, porque na verdade o capítulo 17 trata das respostas do réu, da reação do réu diante da citação, e o capítulo seguinte trata da revelia. Então me pareceu relevante a gente colocar os dois ao mesmo tempo, tá? De qualquer maneira, eu começo aqui, quem está com o manual é o capítulo 17, então já pode ir lá para o capítulo 17. Quem está com o manual, com a edição atual, é a página 641, tá? Página 641. E aí eu faço uma introdução a respeito das respostas do réu por conta de uma novidade muito interessante do CPC, que foi a concentração dessas defesas numa mesma peça processual, que é exatamente a peça da contestação. É interessante porque se a gente voltar no código anterior, o que a gente vai encontrar lá no código anterior? Nós vamos encontrar uma variedade de respostas com uma demanda de peças autônomas, de peças avulsas. Então eu costumava dizer, né, para os meus alunos lá na vigência do Código 73, veja que absurdo.
Se você quiser contestar, reconvir, impugnar o valor da causa, impugnar uma concessão de benefício da assistência judiciária e, além disso, alegar a incompetência relativa, você vai ter que fazer tudo isso por meio de 5 peças distintas. Não tinha lógica, né? Não tinha lógica, porque se são todas respostas do réu, ainda que de diferentes naturezas, e todas elas se concentram no mesmo momento, que é o momento da resposta, por que não unificar tudo numa peça só? Aliás, essa é uma medida de economia processual e de inteligência processual. Porque a partir do momento que você concentra atos numa mesma peça processual, você facilita a vida de todo mundo. Você facilita a vida do réu, você facilita a vida do cartório, né, que não tem que fazer autuações múltiplas em apenso, em apartado, aquele caos generalizado, e aí todo mundo acaba sendo beneficiado por isso. Então é muito interessante, né, notar que hoje todas as respostas que o réu tiver para dar nesse momento, ele vai fazer como tópico da contestação, né? A contestação acaba sendo, então, sinônimo atualmente de resposta do réu. Eu até estava pensando, sinceramente, se eu mudo esse capítulo que está escrito Respostas do Réu e coloco como título Contestação. Eu realmente, toda edição, eu penso nisso e aí a tradição acaba vencendo e eu acabo mantendo o título. Não que vai mudar muita coisa, quer dizer, não vai mudar nada, né? Mas eu não sei, um ano aí me dá a louca e aí eu mudo para Contestação, né? Eu só não mudo para quem tem edição antiga, entendeu? Porque o cara vai na edição antiga e fala assim, aqui é um novo capítulo, agora é contestação, meu Deus, mudou tudo e tal, e na verdade eu teria mudado só o título, né? Então quem sabe seja essa a maior razão pela qual eu não mudo nada. De qualquer maneira, se você estiver acompanhando aí pelo manual, nós temos aqui, né, eu estruturei a minha exposição no manual em duas respostas típicas, que é a resposta contestatória, tradicional, para falar de matérias de defesa, os princípios que norteiam a contestação, e aí depois eu criei um outro momento para falar da reconvenção, que apesar de estar hoje dentro da contestação, pelo menos em regra, continua sendo uma ação do réu contra o autor, então não é propriamente uma defesa, é um contra-ataque, tem natureza de ação, então é um negócio meio diferente, e aí eu resolvi cuidar lá no final. Começo aqui a contestação pelo tópico 17.2.1 para falar do prazo, né? Não que tenha grande novidade, porque o prazo, ele tradicionalmente da contestação é de 15 dias. Era assim no Código de 73, é assim agora no Código de 2015. O que na verdade acabou mudando foi o termo inicial do prazo. E justamente por conta daquela audiência de mediação e conciliação do 334 que nós já analisamos. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar com prazos variados a depender do que aconteça dentro do processo. Antigamente era mais simples, né? Porque você citava o réu e ao mesmo tempo acabava o intimando para que ele em 15 dias contestasse. Então o termo inicial era sempre muito tranquilo, era juntada do AR, era juntada no mandado nos autos e vamos embora. Hoje, por conta da audiência, as coisas acabam sendo um pouco diferentes. Então, o que pode acontecer? Então, primeira hipótese. Vamos imaginar que o seu direito ele não admita a autocomposição. Então, nesse caso, a priori, já não há designação da audiência, não é isso? Então, se não há audiência, já temos que caminhar para o próximo momento procedimental, que é o momento da defesa do réu. Então, se o direito não admitir a autocomposição, nós vamos ter uma realidade exatamente como tínhamos no código anterior. Nós vamos citar o réu e intimá-lo para contestar em 15 dias. Então, nessa circunstância, nada mudou, tá? Nada mudou. Agora, se o direito admitir a autocomposição e o juiz designar a audiência, aí nós vamos ter, para descobrir o termo inicial da contestação, que analisar se houve ou não essa audiência. E aí nós vamos relembrar, né, da nossa audiência do 334, de que para que ela não aconteça, autor e réu devem se manifestar contra a sua realização. Então a ideia é a seguinte: se o autor na inicial disse que não quer audiência
e o réu protocola aquela petição até 10 dias de antecedência da audiência, dizendo que ele também não quer, a consequência prática é de que não haverá audiência. E o réu, ao protocolar esta peça, ele já sabe que não haverá audiência, porque só dependia dele, já que o autor já havia se manifestado contra a audiência, a gente estava esperando só a manifestação do réu. Quando vem a manifestação do réu, portanto, o próprio réu já sabe que não há audiência, ele já sabe também que o próximo momento procedimental chegou. Se não há audiência, vamos para onde, Daniel? Vamos para o momento de defesa do réu. Então, o que o código corretamente, lá no artigo 335, ele prevê? Que se o réu protocolar a petição requerendo a não realização da audiência, ele já deve começar a contar o seu prazo para a contestação em 15 dias. Então, olha que interessante, não haverá aí uma intimação propriamente dita do réu para que o prazo dele de 15 dias se inicie. Na verdade, o próprio réu se auto-intima ao fazer esse protocolo para que a audiência não aconteça, né? Por sua vez, se houver a audiência, de duas uma, né? Se houver audiência e ali sair uma solução consensual, os problemas acabaram, né? E os problemas acabaram porque, naturalmente, nós vamos trabalhar, nesse caso, com a extinção do processo. Se não houver a transação, não houver o acordo, não houver a solução consensual, aí nós abriremos o prazo de 15 dias para a contestação. Então perceba que eu evito, né, usar uma expressão que a galera usa com uma certa frequência. Ah, Daniel, então o réu ele sai intimado da audiência, né? Então, eu não gosto de usar essa expressão, porque na verdade, mesmo que o réu não esteja na audiência, ele estará intimado. E quando eu falo o réu sai intimado da audiência, eu imagino que o réu estava lá na audiência e saiu da audiência, porque para mim só sai quem entra, né? Então, na minha percepção, você pode se enganar nesse sentido. Daniel, o réu foi devidamente intimado, houve a audiência, mas ele não compareceu. Ele está intimado do mesmo jeito. Então perceba que o comparecimento dele ou não, e isso o próprio código 335 no inciso 1º deixa muito claro, o comparecimento ou não do réu é irrelevante. O que interessa é, não teve solução consensual, o processo vai seguir adiante. Vai seguir adiante para qual momento procedimental? Para o momento da resposta do réu. E o momento da resposta do réu vai nos levar a essa realidade de já começar o prazo de 15 dias para contestação. Aí no próximo tópico, eu entro no tópico 17.2.2 com análise das matérias de defesa, né? Não vou aqui, obviamente, fazer uma análise exauriente, mas eu só vou te explicar como é que está estruturado o capítulo e te chamar a atenção para duas considerações que eu acho mais legais aqui para fazer. Então, eu estruturei o capítulo da seguinte maneira. Eu coloquei primeiro as matérias de mérito, primeiro as matérias processuais, defesas processuais, também chamadas preliminares, porque, logicamente, tanto na peça quanto na análise, no enfrentamento do juiz, elas vêm antes das defesas de mérito. Então, eu coloco ali as chamadas preliminares, é o artigo 337 do CPC, e esse artigo 337 do CPC, ele me dá as defesas preliminares, que são, aliás, defesas que apenas se limitam a impugnar a forma da pretensão. Então, substancialmente, falar em defesa preliminar é falar de alegação de vícios dentro do processo, tá? É substancialmente isso. Então, eu divido, né, essas defesas preliminares do 337 em três espécies. As defesas dilatórias, que são aquelas que, uma vez acolhidas, elas vão apenas aumentar o tempo de duração do processo. Então, te dar um exemplo aqui, a incompetência. Você não vai extinguir o processo pela incompetência, pelo menos não em regra. Em regra, você remete o processo para o juízo competente. E isso, obviamente, vai fazer o processo demorar mais do que demoraria sem esse tipo de defesa, tá? Tem as defesas peremptórias, que são aquelas que, uma vez acolhidas, elas levam à extinção do processo. Então, coisa julgada, perempção, litispendência, por exemplo, tá? E tem aquelas defesas que eu chamo de dilatórias potencialmente peremptórias. Por quê? Porque nesse tipo de defesa, o juiz acolhe a defesa,
mas dá uma oportunidade ao autor para o saneamento do vício. Então, se tudo correr dentro de uma normalidade, o autor se aproveita dessa oportunidade, saneia o vício e o processo continua. Então, nesse caso, a gente vai ter tido uma defesa meramente dilatória, porque, obviamente, haverá um tempo, né, para tudo isso acontecer. O processo, então, vai demorar um pouquinho mais, mas dentro da normalidade ele vai seguir adiante. Só que, obviamente, tudo está nas mãos do autor, porque se o autor não se aproveitar dessa oportunidade e manter, né, deixar aquele vício lá, aí nós vamos ter que extinguir o processo e aí a defesa ela se torna peremptória. Qual que é os dois grandes problemas, né, que eu acabo aqui abordando no manual e que eu queria trabalhar com vocês? São defesas que antigamente estavam fora da contestação e agora vieram para dentro da contestação e há uma certa dificuldade de colocá-las, né, de uma maneira definitiva numa dessas três espécies de defesa processual. Então, a primeira delas que eu queria trabalhar com vocês é a impugnação ao valor da causa. E por quê? Porque a impugnação ao valor da causa, quando ela é acolhida, ela permite ao juiz a alteração do valor da causa sem a necessidade de nenhum tipo de ato a ser praticado pelo autor. Tá? Não é que o juiz ele diz, olha, o valor da causa está errado, corrija. Não é assim que funciona. O juiz ele reconhece que o valor da causa está errado e já impõe o valor correto. Então, o juiz ele não depende do autor para corrigir o valor da causa. Inclusive, nos termos do artigo 293 do CPC, 293, grande Brazuna, abração, meu amigo, parabéns aí, hein, pelo lançamento do livro. Não foi lá pelas editoras, né, eu acabei indicando, mas que legal que acabou saindo. Abração. Brazuna é meu companheiro de faculdade, formamos juntos lá em 98, no Largo São Francisco, e agora tributarista, lançou livro de tributário. Então, como eu estava dizendo, o valor da causa ele não leva à extinção do processo, porque o juiz ele pode corrigir, inclusive de ofício, nos termos do artigo 293. Adriano, então é uma defesa dilatória, né? Porque, na verdade, você só vai perder tempo com esse incidente processual, mas o processo continua. Então, é uma defesa dilatória, mas ela tem uma potencialidade peremptória. E por que ela tem uma potencialidade peremptória? Porque, invariavelmente, a adequação do valor da causa, ela exige do autor uma adequação do recolhimento das custas iniciais. E aí o autor ele é intimado para fazer essa adequação. Caso o autor não adeque as custas iniciais ao novo valor da causa, aí nós temos uma hipótese de extinção do processo. Eu sei que não é a defesa em si, entendeu, que vai levar à extinção. Mas a defesa ela leva a um ato que, se não for praticado, leva à extinção. Então a gente poderia pensar em alguma coisa relacionada ao dilatório potencialmente peremptório, né? Agora, Daniel, se o autor for beneficiário da assistência judiciária, aí pouco importa, né? Porque ele não vai ter que recolher nada para adequar o valor da causa. Verdade. Se a gente considerar um autor beneficiário da assistência judiciária, aí a defesa ela vai ser dilatória e dilatória sempre. Como também se a gente considerar que o valor da causa foi diminuído nessa adequação. Porque aí, na verdade, eu já recolhi a maior, né? Se alguma coisa for acontecer aí, é uma repetição de indébito, porque eu já recolhi mais do que eu devia. E aí, nesse caso, também eu não vejo como o processo possa ser extinto. Aí, então, beneficiário da assistência judiciária, e quando a adequação ela diminuir o valor da causa, aí eu acho realmente que a gente pode dizer que ela é uma defesa dilatória, né? Quando aumentar, devido a essa exigência de adequação no recolhimento das custas iniciais, aí já me parece possível falar em dilatória potencialmente peremptória, né? E a outra hipótese que eu acho também que a gente tem que conversar é a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade. Porque, de novo, aqui o que vai acontecer? Se o juiz revogar a concessão da gratuidade, isso não leva à extinção do processo, né? Esse acolhimento do juiz não vai levar a nenhum tipo de extinção. Mas uma vez indeferido, né? Na verdade, uma vez
acolhida a impugnação e revogada a gratuidade, o juiz deve intimar o autor para recolher as custas iniciais. E aí, nesse momento, a gente começa a perceber a potencialidade de extinção do processo. A potencialidade peremptória do processo. Né? Porque aí é óbvio que se você intimar o autor a fazer a complementação do valor... Complementação não, né? O recolhimento é integral agora. E ele não o fizer, aí nós vamos ter uma extinção do processo. Tá? Bom, no momento seguinte, eu trato lá já no tópico... Cadê ele? No tópico 17.2.2.2. No manual atual é a página 656. Aí eu falo das defesas de mérito. Né? E também na defesa de mérito, que é aquela defesa que vai impugnar a própria pretensão do autor, eu faço uma divisão tradicional, né, feita pela doutrina, que é a divisão entre defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta é aquela que ela é formada por uma impugnação direta à causa de pedido do autor. Então eu vou o quê? Eu vou para dentro da causa de pedido do autor e vou impugnar exatamente os fatos e ou os fundamentos jurídicos do autor. A partir do momento que eu digo esses fatos não são verdadeiros, é uma defesa de mérito direta fática. Ou então eu posso dizer, esse fundamento jurídico que você alegou na inicial não é adequado ao caso concreto. Tem uma defesa de mérito direta jurídica. Tá? Então é assim que vai funcionar. E além dessa defesa de mérito direta, eu trabalho com a defesa de mérito indireta, que é aquela defesa de mérito que leva ao processo um fato novo, que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Perceba como é apropriado dar a este tipo de defesa o nome de defesa indireta. Né? E é indireta porque ela em nenhum momento vai impugnar as alegações do autor. Então eu simplesmente fico quieto, deixa o autor falar. O autor fala, ei, você pegou meu dinheiro. Eu falo, peguei. E você não me pagou. Não paguei. Não vou impugnar nada disso, mas vou alegar a prescrição. Pronto. Prescrição é um fato novo, né, extintivo da pretensão do autor, e a partir do momento que o juiz acolhe a minha prescrição, o direito do autor não será atendido. Então a defesa de mérito indireta, ela vai funcionar dessa maneira, tá bom? Passando aí nos dois próximos tópicos, o 17.2.3 e o 17.2.4, eu vou tratar de dois princípios que são os princípios que norteiam a contestação. O princípio da impugnação específica dos fatos, que é o artigo 341 do CPC, né? E o princípio da eventualidade, que é o artigo 342 do CPC. É interessante perceber que tanto o 341 quanto o 342, eles são estruturados exatamente da mesma maneira. Eles te dão no caput o princípio e nos incisos as exceções. Sendo que no 341 nós temos ainda a exceção prevista em parágrafo. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Nós vamos trabalhar aqui com uma dualidade de princípios que se justificam por razões totalmente distintas. Né? A ideia de impugnação específica dos fatos, ela decorre da da vontade do réu de tornar os fatos alegados pelo autor controvertidos. Porque se ele não faz a impugnação, ao menos em regra, o fato não resta controvertido. Não estar controvertido significa não incluí-lo no meio de prova, no objeto da prova. E a partir do momento que aquele fato não está no objeto da prova, isso habilita o juiz a aplicá-lo independentemente de qualquer produção probatória. Tá? No princípio da eventualidade, a razão é outra, que é a preclusão consumativa.
é a ideia fundamental de que você tem que concentrar todas as suas defesas num mesmo momento procedimental, e esse momento procedimental é o da contestação. E aí acontece algo curioso, né? Eu até menciono aqui no meu manual e faço uma menção, né, ao professor Dinamarco, que é o dono da ideia. Por quê? Porque se você advoga, se você trabalha em cartório, quer dizer, se você tem algum contato prático com contestação, você já deve ter percebido que por conta desse princípio da eventualidade, muitas vezes as matérias de defesa acumuladas, elas têm uma certa contrariedade entre si. Elas têm uma certa alguma divergência lógica na sua contestação. E porque, sendo esse o nosso sistema brasileiro, né, então o sistema brasileiro de defesa ele é muito preclusivo. Tá? Eu sei que o 342 tem lá as suas 3 exceções, mas ele em regra é muito preclusivo. Então eu falo, meu amigo, tudo que você tem para alegar na sua defesa, a hora de alegar é agora. Mas Daniel, e se as minhas matérias de defesa forem contraditórias entre si? Aí você tem que tomar um cuidado. E que cuidado é esse? A existência de matérias de defesa contraditórias faz parte do jogo. E perceba, você só está alegando defesas contraditórias porque a lei te obriga. Se você tivesse um sistema processual mais elástico, né, como por exemplo é o italiano, você poderia num primeiro momento dizer, olha, aqui não existe dívida. E aí nós vamos discutir sobre isso. No momento em que o juiz constatasse a existência da dívida, nós passaríamos a discutir o valor. Aí eu levaria uma nova defesa ao processo, dizendo, ó, tá bom, tem dívida, mas o valor de 10 que está sendo cobrado é muito. Essa dívida é de 3. Aqui no Brasil, você não pode fazer isso. Então, se você é advogado, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes você não começou uma contestação dizendo não há dano, 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 de repente, você... Pô, aí tem aquelas frases tradicionais, né? Por excessivo apego ao debate, por amor à dialética, por respeito ao princípio da eventualidade, ad argumentando, aí você escreve do jeito que você quiser, né? Mas aí logo depois você vira e diz o seguinte, se houver dano, não é de 10, é de 3. Porra, mas você acabou de falar que não havia dano, para agora falar que o dano não era de 10, é de 3? Poxa, aí é brincadeira, né? Mas é a exigência da lei. A lei não vai te dar outro momento para você discutir o valor lá na frente. Você tem que discutir o valor no mesmo momento que você diz que não tem valor para discutir, porque não há dano. Então essas incongruências lógicas, elas são admitidas, acabam fazendo parte do sistema. O que você não pode fazer, entretanto? Você não pode usar o princípio da eventualidade para violar a boa-fé processual. E como é que você violaria a boa-fé processual, Daniel? Mentindo. E como é que você mostra para o juiz que você está mentindo, se valendo, né, com a desculpa do princípio da eventualidade? Isso acontece quando você molda a situação fática para cada matéria de defesa que você faz. Então você vai alterando a verdade dos fatos a depender da matéria de defesa que você elabora. E aí é curioso, porque quando você lê uma contestação dessa, você sabe que o réu está mentindo, você só não sabe aonde. Mas você consegue ver que ele está mentindo, porque ele vira e fala assim, contrato de mútuo inadimplido, esse é o pedido, me pague aí o que você me deve. Aí o réu fala, nunca assinei esse contrato. Nunca tive relação com esse autor, mas eu já paguei esse empréstimo. Né? Falar, então para. Meu querido, você assinou ou não assinou esse contrato? Não dá para você falar que não tem relação jurídica e que você cumpriu a relação jurídica. Não dá. Em algum dos dois aí você está mentindo. E aí se o cara quiser fechar, né, com a cereja do bolo, ele ainda vira e fala assim, tem mais, hein? Eu não paguei. E nem vou pagar porque está prescrito. Fala, para de novo. Para de novo. Como é que você pode falar a um parágrafo anterior que você já pagou
e agora você falar que não pagou. Meu amigo, você pagou ou não pagou? Não, excelência, é que cada matéria de defesa aqui me exigia uma postura diferente, é eventualidade. Eventualidade, uma ova, né? Aí há uma flagrante violação ao princípio da boa-fé processual e a eventualidade não pode ser usada como justificativa para essa violação. E aí, como eu havia comentado, né, no início, o pessoal que está aqui desde o início, eu falo da contestação, e aí eu abro o tópico 17. Deu uma travadinha agora, já vi, calma, fiquem tranquilos, fiquem todos calmos, mas já voltou aqui a transmissão, então enquanto estava travado eu juro que eu fiquei quieto. A reconvenção, ela teve uma mudança estrutural com o CPC 2015, né? Porque ela deixou de ser apresentada por petição inicial, peça avulsa, e passou a ser alegada como tópico da contestação. Então, em termos estruturais, houve uma mudança e uma mudança significativa. Mas essa mudança estrutural não afetou em nada a natureza jurídica da reconvenção. A natureza jurídica da reconvenção, ela continua sendo de ação do réu contra o autor. E nisso o legislador foi muito feliz, né? Inclusive ao prever expressamente, para ninguém, né, se esquecer, que essa reconvenção ela guarda uma relação de autonomia com a ação principal. Em que termos? Em que termos? Nos termos da sobrevivência da reconvenção na hipótese de extinção prematura da ação principal. Então, o que acontece com a reconvenção? Quando você tem uma reconvenção, você passa a ter duas ações no mesmo processo. Uma ação que o código chama de principal, eu não gosto de dar esse nome, eu prefiro chamar de ação originária, e uma ação reconvencional. Essas duas ações, apesar de elas terem um mesmo procedimento, e se tudo der certo, serem decididas numa mesma sentença, elas têm uma autonomia. O que significa dizer que se houver a extinção de qualquer uma das duas, a outra ação continua. E perceba que essa extinção isolada de uma dessas ações, ela pode ser tanto por uma decisão de mérito, como por uma decisão terminativa. Se ela for por uma decisão de mérito, agravo de instrumento, nos termos do 1015, inciso 2. Se ela for uma decisão terminativa, agravo de instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único do CPC. Agora, o mais importante, e é realmente relevante, né, essa consideração do próprio código, é de que você lembre que não é porque a reconvenção ela passou a ser feita como tópico da contestação que ela perdeu a sua autonomia, né? Isso não é assim que funciona. A autonomia ela está mantida. A natureza de ação da reconvenção está mantida, tanto que eu faço uma análise aqui no manual para falar do interesse de agir reconvencional, da legitimidade reconvencional, ou seja, como a reconvenção é uma ação, ela tem que preencher as condições da ação, como também tem que preencher os pressupostos processuais. E aí no manual, o que eu faço? Eu não vou fazer um reexame, né? Eu não vou visitar novamente aquela parte de teoria geral do processo que a gente já viu lá nos primeiros capítulos do manual. Mas eu vou aplicar aqueles conhecimentos iniciais para tratar de especificidades da própria reconvenção, né? Então eu vou falar, interesse de agir da reconvenção. A reconvenção tem que ser útil, né? Por isso que ela não é cabível na ação dúplice. Porque na ação dúplice, a improcedência já entrega o bem da vida para o réu. O réu não precisa pedir o bem da vida por reconvenção. Então aí nós temos um impedimento, né? A reconvenção tem que ser adequada. É por isso que você não pode reconvir no juizado especial, porque no juizado especial a forma adequada do réu contra-atacar o autor é o pedido contraposto. Então perceba, eu tenho necessidade, eu tenho adequação, que são os dois elementos do interesse de agir aplicados à ideia específica da reconvenção.
Então aí nós trabalhamos, né, de uma maneira bastante clara, com natureza de ação. Isso tem que ficar ser muito lembrado, né? Ah, mas agora é só tópico da contestação. Meus amigos, a mudança nesse sentido foi só estrutural, tá? Só estrutural. A questão da natureza jurídica não mudou absolutamente nada por conta do novo CPC. E no capítulo 18, que é o capítulo da revelia, na verdade é o capítulo da não defesa, né? É o capítulo da não contestação. Eu tento, inclusive, quando eu dou o conceito de revelia, no tópico 18.1, já estamos no capítulo 18, tá? Eu tento, e eu faço um esforço danado aqui, não sei se você percebe, para tentar te mostrar que a revelia, ela é uma situação de fato muito fácil de ser explicada. Muito fácil, muito, muito, muito. Revelia é a ausência... Revelia é a ausência jurídica de contestação. Então vamos imaginar a primeira hipótese. O réu, ele não contesta. Sem contestação. Se o réu deixar de contestar, ele é revel. Ah, interessa quem é esse réu, Daniel? Não interessa. Interessa a natureza do direito discutido? Não interessa. Interessa o procedimento? Não interessa. Não interessa nada. Se o réu deixar de contestar, nós temos aí uma ausência fática da contestação, você já tem a revelia. O que você pode ter, entretanto? Uma ausência jurídica de contestação. Então o que vai acontecer aqui, Daniel? Nesse caso, a contestação vai ser protocolada. Mas como ela é protocolada de forma intempestiva, ela juridicamente não existe, porque ela veio depois do prazo legal. Então, nesse caso, a contestação até vai existir, mas juridicamente não existe, então o réu vai ser revel do mesmo jeito. Isso é revelia. Acabou. Revelia é isso. Só isso. Não tem polêmica. A revelia não se confunde com os seus efeitos. Ah, Daniel, eu estou lendo aqui o manual, o tópico 18.2 é justamente para falar dos efeitos da revelia. Pois bem, efeitos da revelia. E aí, o que acontece? É plenamente possível que você tenha uma revelia que não gere efeitos. É uma revelia ineficaz, né? Existem 3 efeitos da revelia. E é possível que haja uma revelia e nenhum desses 3 seja gerado. E aí você vai me dizer, pô, Daniel, então nesse caso não tem revelia. Eita. Aí você vai estar cometendo o pecado que muitas vezes comete o próprio STJ. O STJ, por incrível que pareça, ele por vezes me dá uma dessa. Ele fala, não, aqui não teve revelia. Eu falei, como é que não teve revelia? O réu não contestou. Sim, mas não teve nenhum efeito. Não. Perceba, você dizer que por não ter efeito não houve revelia, é a mesma coisa de você tomar um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, e aí ele não faz efeito, a dor de cabeça continua, aí a pessoa vem e diz, você tomou o remédio? Você diz, não. Pô, mas eu vi você tomando. Mas ele não fez efeito, então eu não tomei. Imagina, a pessoa vai falar, não, você tá meio estranho, meu amigo. Você tomou sim, é que não resolveu o teu problema, mas que você tomou, você tomou. Não tomei, não resolveu o meu problema. Então, confundir conteúdo com efeito é até um erro primário, né? É até incrível que o STJ, por vezes, cometa esse erro, né? Até porque o conteúdo é o que está dentro, né? E o efeito é aquilo que se projeta para fora. Então, não era bom mesmo você confundir, né? E para tentar te provar, né, que isso vai ser possível acontecer, eu vou te dar uma situação. E aí eu vou puxando, né, alguns exemplos, eu vou te dizer quais são os efeitos e vou puxando alguns efeitos para te mostrar. Tá vendo como aqui não tem? Tá vendo como aqui não tem? Tá vendo como aqui pode não ter? Então, o primeiro efeito, que é o mais importante, o mais frequente, o mais famoso, o mais conhecido, é o da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, se eu sou revel, obviamente eu não vou ter impugnado os fatos que o autor alegou, e esses fatos se considerarão
verdadeiros. Na hora que você vai lá para o artigo 345 do CPC, você percebe que há 4 possibilidades deste efeito não ser gerado. Então vamos pegar lá um deles. O direito é indisponível. Então esse é, por exemplo, uma hipótese muito usada para a revelia da fazenda pública. Ai, Daniel, a fazenda pública ela é revel? Ué, por que não seria? Ela não está lá no polo passivo? Ela não deixou de contestar? Então é óbvio, Lulante, que ela é revel. Ai, Daniel, pelo amor de Deus, mas ela defende direito indisponível em juízo? Tá bom. Ela não vai deixar de ser revel por causa disso. Mas nós não vamos presumir a veracidade do fato contra ela. Segue o jogo. Segue o jogo. Será uma revelia na qual não será gerado esse primeiro efeito. O segundo efeito, a dispensa da intimação. E aqui, na verdade, o primeiro cuidado que você tem que tomar com esse efeito é o seguinte. Quando o código ele fala em dispensa da intimação, qual é o raciocínio do código? Esse réu, além de revel, ele é um réu ausente. O que significa dizer que ele deixou de contestar e ele não está participando do processo. Ele é ausente. E como ele é um réu ausente, ele não tem advogado constituído. E como nós intimamos a parte na pessoa do advogado, haverá até uma impossibilidade material de fazer essa intimação. Porque no caso aqui não haverá advogado. Tanto é verdade que o raciocínio é esse, que o próprio CPC diz o seguinte, olha, mas se o réu revel tiver um advogado constituído, aí a intimação será feita normalmente. Então, a questão aqui não é a revelia sozinha. A questão aqui é a revelia associada a uma ausência de advogado constituído. Mais um exemplo que você pode ter de uma revelia que não gera efeitos. Por exemplo, a contestação intempestiva. Porque se o réu ele contesta intempestivamente, você vai ter um advogado constituído desde o início do processo. E daí esse réu revel ele vai ser intimado rigorosamente de tudo. Tá? Bom, terceiro efeito, o julgamento antecipado do mérito. Artigo 355, inciso 2º. Mas esse efeito, na verdade, ele não é um efeito autônomo. Ele é um efeito que decorre da geração do primeiro efeito. Então, a partir do momento que o juiz presume o fato verdadeiro, não haverá necessidade de instrução probatória. E uma vez não havendo necessidade de instrução probatória, isso significa dizer que o processo está pronto, está maduro para julgamento imediato. Então, o juiz vai lá e realiza esse julgamento, tá? Que é um julgamento antecipado do mérito. Agora, se não houver a geração do primeiro efeito, ou seja, se não houver a presunção de veracidade por parte do juiz, aí nós vamos trabalhar com uma especificação das provas, né? Se o juiz não trabalha com a presunção, ele vai intimar o autor e vai dizer, olha, eu não presumi verdadeiro, então você continua com o ônus probatório, então eu estou te intimando para que você diga aí quais são os meios de prova que você quer produzir, né? Então imagina, eu acabo tendo aqui uma hipótese muito clara de uma revelia ineficaz quando, por exemplo, eu estou discutindo uma guarda de incapaz e o réu é revel, porque a contestação é intempestiva. Pronto. O direito é indisponível, não vai ter presunção, por isso não vai ter julgamento antecipado do mérito, e o advogado está lá constituído desde o início, de maneira que as intimações ocorrerão normalmente como se aquele réu nem revel fosse, né? Mas é, tá? Eu falo aqui a respeito do ingresso do réu revel no processo, que é o tópico 18.4, que é o último tópico do capítulo, e me interessa muito, né, você entender que o réu revel, ele não é um delinquente, né? Antigamente ele era. Antigamente o réu revel, a ideia do réu não responder era visto como um desrespeito ao juízo, né? Falar, esse cara não se dignou nem a responder, esse safado, esse maldito. Mas hoje não, né? Hoje o réu revel, ele é apenas um réu ausente. Ele é um réu ausente. Então significa dizer que as portas estarão sempre abertas para ele, né? E o resultado prático disso é que ele pode entrar a qualquer momento. Então esse réu revel, ele pode estar fora
mas estando fora, não há uma preclusão temporal para ele entrar. Ele pode entrar a qualquer momento que ele quiser. As portas estão abertas sempre para ele. Mas quando ele entrar, ele vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Então, o que significa isso? Significa que quando o réu revel entrar, ele vai atuar plenamente dali para frente. Né? Eu faço sempre a analogia com uma estação, com uma linha de trem. Né? Então imagina que a linha de trem tenha 10 estações e você entrou na 4ª estação. Perceba, você só vai aproveitar a viagem 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. As 3 primeiras estações, essas ficaram para trás. Você não tem como virar para o maquinista e falar, meu amigo, dá uma ré aí, porque eu entrei só agora e eu queria também conhecer as 3 estações anteriores. Não, né? Aí não funciona, né? Quer dizer o seguinte, a intervenção deste réu revel no processo, ela não pode ocasionar um retrocesso procedimental. Então é a ideia de que ele pega o bonde andando e vai com ele andando para frente, né? Não vai voltar para trás. Numa linguagem processual, há uma forma bem elegante de dizer o que acontece, né? Que é a seguinte, não há preclusão temporal para o ingresso, mas uma vez ingressado, o réu revel suporta todas as preclusões já operadas naquele processo. Quer dizer, tudo que já aconteceu, dali para frente a atuação dele, o que ficou para trás ficou, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha preparado aqui para conversar com vocês. Aqueles que estão comigo aqui, né, hoje, desde o início, tivemos aquela experiência desagradável. Eu fiquei até um pouco atordoado, tá? Então eu peço desculpa para vocês que estavam desde o início, que eu não sabia o que fazer, na verdade. Eu fiquei meio aéreo, porque apesar de eu estar fazendo live todo dia, né, desde que começou esse isolamento, mais de uma por dia, na verdade, eu nunca tinha passado por isso, né? Uma pessoa entrou aí xingando, falando palavrão, nada a ver, né? Surreal. Rapidamente eu pelo menos descobri como bloqueia, como denuncia e tal, acabei fazendo tudo isso, mas pro pessoal que estava lá aqui desde o início, eu queria até pedir minhas desculpas, porque eu fiquei um pouco zonzo lá naquele começo, né? Você deve ter percebido que eu estava meio aéreo, meio sem reação, porque foi a primeira vez mesmo, né? Que estranho, né? Nunca tinha tido, fiquei um pouco abalado. Mas é isso aí, vamos seguir a nossa vida, porque é o que interessa. Então, eu vou liberar o cupom, tá? E aí o cupom fica, acho que até as 9, sei lá. Daqui a pouquinho já vai estar aí para vocês o cupom com o desconto. Tudo bem? Então valeu, gente. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.